Irmãos, nós concluímos o livro de Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, e o Senhor colocou no meu coração de que nós deveríamos avançar um pouco mais, fazendo um paralelo entre a primeira epístola de Timóteo e as cartas de 2 Timóteo, Tito e Filemon. Todas elas, inclusive a carta que nós estudamos aqui, elas são conhecidas como cartas pastorais. Aliás, segundo os historiadores, a carta de 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo antes do seu martírio. Paulo foi decapitado em Roma e a última carta que ele escreve é registrada em 2 Timóteo. Então, assim, não será um estudo muito aprofundado. Nós vamos apenas pegar alguns tópicos principais de 1 Timóteo. Eu vou aqui falar para os irmãos 5 tópicos e vamos ver como que esses tópicos se desenvolveram nas outras cartas, porque elas realmente são paralelas. É muito interessante a gente ver isso. Só que a gente não pode esquecer o quê? Qual é o fundamento da epístola de 1 Timóteo? Se nós podemos colocar um fundamento, é a casa de Deus. E como nós devemos proceder na casa de Deus. Nós lemos esse texto, irmãos, várias vezes. Eu acho que esse é um texto que ficou guardado na nossa mente, no nosso coração, nos meses que nós estudamos. Foi esse texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Para que se eu tardar, diz Paulo a Timóteo, saibais como proceder na casa de Deus, que é a sua igreja, a coluna e o fundamento da verdade. Quem é a casa de Deus? Quem é a igreja de Deus? Somos todos nós. Então, como proceder é basicamente, irmãos, como ter uma vida na presença do Senhor, na sua casa. Somos casa de Deus corporativamente. A igreja é uma entidade espiritual corporativa que tem um cabeça, que é Cristo. Então olha para o teu corpo aí, veja o seu corpo e que esse corpo tem uma cabeça. Dentro do plano de Deus, dentro da realidade espiritual, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Ambos são um só e são ligados organicamente. Cristo está ligado organicamente à sua igreja, então a sua igreja não vive sem Cristo, assim como o corpo não vive sem o cabeça, não é verdade? A gente sabe disso. E então, 1 Timóteo faz esse registro. Só que na carta de 1 Timóteo, como eu disse para vocês, eu pude perceber com a ajuda do Senhor alguns tópicos principais. O primeiro deles, irmãos, que está na primeira epístola, é o cuidado com a palavra. Então, dizendo assim, saibais como proceder na casa de Deus. Primeiro item, o cuidado, o zelo pela palavra de Deus. Isso é muito evidente na primeira epístola. Eu só vou pegar um exemplo para os irmãos. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Eu vou pedindo para os irmãos vão lendo para mim, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 ao 4. 3 e 4, melhor dizendo, né? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Não. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 e 4. Quando eu estava de viagem na Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Efésios, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fins, que antes promovem dissensões, discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, olha o cuidado com a palavra aí. Nosso primeiro tópico. Qual que é o cuidado? Te roguei que permanecesses em Éfeso com um propósito. Qual que é o propósito? Admoestar os irmãos, para que não ensinassem outra doutrina. Então, a admoestação é um cuidado da parte do Senhor em não permitir
que outra palavra, que senão a genuína palavra de Cristo, revelada, e aqui no caso por intermédio de Paulo, fosse ensinada na vida da igreja. Isso é ou não é um cuidado com a palavra? Mas avance um pouco mais a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo 4. Verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora o verso 6 e 7. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Não. 6 e 7. Deixa que eu leio, Moisés. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então, mais uma vez aqui, olha, do ponto de vista negativo, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns do nosso meio, nós que somos filhos de Deus, e aqui é o perigo, se apostatarão, se afastarão da verdade, retrocederão por darem ensinos, por darem ouvidos a ensinos de espíritos enganadores, a doutrinas malignas e demoníacas. E aí depois o Espírito do Senhor vem e fala o que para nós? Você quer ser um bom ministro de Cristo? Se alimenta das palavras da fé e da boa doutrina. Irmão, você tem se alimentado da palavra da fé? Você tem se alimentado da boa doutrina? Porque alimentar da palavra e de uma palavra sadia, não de uma palavra enganadora, distorcida, é a mesma coisa que nós alimentarmos biologicamente. Se você não come todos os dias, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a ficar fraco. Você está vendo por que as pessoas apostatam da fé? Por não se alimentarem. Vão enfraquecendo e vão ficando mais suscetíveis ao quê? À vontade da carne. Vão ficando mais suscetíveis às ilusões que esse mundo nos oferece, né? Então, se a gente não alimentar da palavra da fé, da boa doutrina, se a gente começar a dar ouvidos a fábulas, né? Hoje a cristandade está num misticismo que, meu Deus do céu, quer ver anjo em todo quanto é lugar. Posso fazer uma pequena observação aqui. As maiores heresias e as grandes religiões do mundo, elas foram iniciadas através da tal da visão de anjos. Por exemplo, o Islã, né? O Islã, como é que ele iniciou? Maomé teve uma revelação de um anjo. Mas aí o problema é você saber que anjo é esse. Porque nós sabemos que existem os anjos com servos nossos, servos do Senhor, mas existe 1/3 das hostes celestiais que caíram com o diabo. Então tem que ter muito cuidado. Eu vi um anjo e o anjo me revelou. Sim, mas que anjo é esse? Porque pode ser um anjo não com servo, como Miguel, como Gabriel, né? E vários outros anjos, servos do Senhor, que trouxeram muitas vezes mensagem da parte de Deus para os santos profetas, certo? Então isso são fábulas, né? Ilusões, misticismo, que está aí na vida da igreja, né? Se a gente se alimentar dessas coisas, nós vamos ficar fracos. Ou se a gente não se alimentar da verdade todos os dias, nós vamos ficar fracos. Então, o primeiro grande tópico de 1 Timóteo, que nós vamos ver a coincidência disso. Coincidência é uma palavra inapropriada aqui, por quê? Porque é o Espírito do Senhor que escreveu todas as cartas, então não há coincidência. Mas como o Espírito do Senhor reforça em 1 Timóteo o cuidado com a palavra de Deus na sua casa, e como isso vai se estendendo para as outras cartas também. Então nós vimos o primeiro tópico,
Você tem que guardar algo para você meditar, é que o Senhor teve o cuidado de nos exortar a termos zelo pela sua palavra, tá? Qual é o segundo ponto que nós identificamos aqui em 1 Timóteo? O segundo ponto é o arranjo de Deus, ou seja, na casa de Deus, tudo tem uma ordem, tudo tem o seu devido lugar. É isso que nós chamamos de arranjo de Deus. Imagina, irmão, você na sua casa, o fogão não está no devido lugar, a cama não está no devido lugar, os adereços, os vasos, quadros, tudo no seu devido lugar na sua casa. Não te causaria muita tristeza se você tivesse estabelecido uma ordem na sua casa e chegasse alguém e começasse a revirar essa ordem? Te causaria tristeza, sim, eu tenho certeza disso. Então, Deus também tem a sua ordem na sua casa. E quando fala do arranjo de Deus, o primeiro ponto que Deus vai tocar é qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Se esses papéis estiverem invertidos, ou se tanto homens como mulheres forem omissos nesses papéis, a ordem na casa de Deus estará prejudicada. E Deus, irmãos, não será prejudicado, mas nós colheremos o prejuízo disso, porque tocamos inadequadamente em algo santo, algo espiritual, algo que está no coração de Deus. Assim, em um dos primeiros lugares está no coração de Deus é o arranjo da sua casa. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, para nós vermos um pouco esse ponto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e verso 12. Apenas os dois versos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então você compreende? Cada um tem o seu papel. Claro que aqui nós falamos de maneira resumida, porque estudamos isso durante meses. Mas o Senhor tem o seu papel para o homem, tem o seu papel para a mulher. E ambos devem exercer esses papéis adequadamente, para que saibamos como proceder na casa de Deus, que é a sua igreja. Qual é o problema de nós não observarmos isso? A igreja dos últimos dias tem tocado indevidamente no arranjo de Deus. Então, mulheres exercendo autoridade sobre homens, quando o texto é extremamente claro, não tem dúvidas, não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Mas aí você tem pastoras que comandam, ministérios de pastoras que comandam aí centenas de homens. Como é que a gente explica isso diante do Senhor, irmãos? Ah, não é nada não. Isso aí foi escrito lá não sei em que tempo, que a mulher tinha um papel de maior submissão. Hoje a mulher está num pé de igualdade com o homem. Irmãos, a gente não pode permitir que essas ideias e conceitos mundanos entrem na vida da igreja. A mulher tem a sua função, o homem tem a sua função. 1 Coríntios vai nos dizer assim, que nem homem nem mulher são mais importantes, né? Porque o homem veio da mulher, o Paulo vai falar sobre isso. Então não há independência e não há um grau de importância entre um e outro, mas apenas uma ordem que Deus estabeleceu. Porque Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Não é a mulher o cabeça de Cristo. Perdão, não é a mulher o cabeça do homem. E é isso que nós estamos vendo. Mulheres encabeçando homens. Então tome cuidado para você não entrar nesse discurso aí. Hoje aí o poder feminino, né? As feministas estão aí combatendo ferrenhamente qualquer coisa que diga assim: mulheres, sede submissas. Essa palavra para elas é abominável. Mas por trás disso nós temos que entender que existe o quê? Uma influência espiritual que engana as pessoas, que faz as pessoas acreditarem que é isso mesmo, que a palavra está errada.
que palavra ultrapassada. Você está vendo onde é que vai afetar? O nosso primeiro tópico. E aí, irmãos, nós colhemos o resultado disso. A igreja não expressando adequadamente o testemunho do Senhor, porque a sua ordem, o seu arranjo, seja na vida da igreja, seja na vida nos lares, está sendo invertida, né? Está sendo distorcida. E isso é algo grave. Terceiro ponto, para não ficar muito cansativo, eu vou repetindo para os irmãos irem assimilando. O primeiro ponto é o zelo pela palavra. O segundo ponto, na casa de Deus, é a ordem que Deus estabeleceu na sua casa. E o terceiro ponto, governo e serviço. Então, 1 Timóteo vai também tratar disso. Vamos pegar um texto só exemplificativo. Tem vários textos, tá? Capítulo 3, versos 1, 5 e 13. Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 1. Fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Verso 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, quando fala de bispos ou presbíteros ou anciãos, está se referindo à mesma função no corpo. Que função é essa? O governo de Deus. Teve um verso aí que a mãe leu que diz assim: se alguém não sabe governar a sua casa, como irá cuidar da casa de Deus, da igreja de Deus? Então o assunto aqui é governo. E aí no final, o último verso que ela leu, o verso 13, fala o quê? Dos diáconos, o serviço na casa de Deus, a música, o evangelismo e assim vai. Todos os serviços são realizados na casa de Deus, é realizado pelos diáconos. Nós aqui estamos buscando o Senhor. Alguns irmãos já têm servido no ministério diaconal e nós queremos aproximar mais e mais irmãos desse ministério. Os irmãos perceberam que no verso 13 é dito assim: aqueles que servem bem no diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé, ou seja, serão fortalecidos na fé, esses que servem bem ao Senhor no diaconato. Então, irmãos, nós estamos descansando aí e nós estamos sendo prejudicados. Temos que nos envolver na obra do Senhor, servir o Senhor, aquilo que Ele nos chamou. Seja os irmãos, os varões, seja as irmãs também, as mulheres, né? Então, esse é o terceiro tópico, governo e serviço. Na casa de Deus tem governo, na casa de Deus tem a expressão do seu encabeçamento e tem também o serviço ao Senhor na sua casa. Vamos para o quarto tópico? Capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O tema então aí do que a Jaqueline leu é o cuidado com a família, e obviamente a família celestial. Nós somos irmãos uns dos outros. E também a família terrena, aquela família que o Senhor nos concedeu. Se nós não cuidamos dos nossos, da nossa família, olha que exortação dura aí. É pior do que o incrédulo. Tem negado a fé. Você já parou para pensar nisso, irmão? Às vezes você está numa caminhada com o Senhor, até considerável e saudável do seu ponto de vista. Eu oro, eu tenho comunhão com a palavra, eu obedeço o Senhor, sou comprometido com a igreja e a sua família está esquecida. O que está acontecendo? Você está negando a fé. E para o Senhor, porque quem escreveu isso aqui foi o Espírito de Deus através de Paulo.
para o Senhor, nós somos pior do que alguém que nunca o conheceu. Então, cuidar da família espiritual, a família na fé, e cuidar da nossa família terrena é algo extremamente importante. Então, dentro da casa de Deus, qual é o quarto grande tópico? O cuidado com a família celestial e a família terrena. E por fim, nós temos o que podemos colocar assim, cuidados pessoais. Cada um de nós temos que ter. O quinto tópico, então, são cuidados pessoais. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, o que está dizendo aí? O Senhor está nos exortando a guardar aquilo que nós recebemos da palavra, sem nenhuma prevenção, sem nenhuma restrição, guardar, certo? Agora veja o capítulo 6, verso 1, 3 e 4. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem... Perdão, Nelise, capítulo 6, verso 11, desculpa. 11. 11, 14 e 20. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. 14. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então você percebeu que a palavra mais utilizada aí pelo Espírito foi guarda, né? Se você olha ali o verso 11, ele vai começar dizendo assim, você deve seguir. O que você deve seguir? Você deve seguir a justiça, você deve seguir a piedade, a fé, a constância. Sabe o que é constância? É uma linha que segue reto, não fica oscilando. Uma hora eu sou muito espiritual, aí outra hora eu amanheço no outro dia lá embaixo, e assim vai oscilando, parecendo uma montanha russa. O Senhor não quer isso. Guarda a constância, ou seja um filho que caminhe adequadamente sem ficar oscilando. E ele diz para fugir ainda, né? Foge dessas coisas. Essas coisas estão ali do capítulo 4 até o 10. Cobiças, né? Ensinos enganadores e etc. E aí ele avança. Guarda o mandato imaculado, aquilo que o Senhor te confiou. O que é imaculado? Sem nenhuma mistura, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum comprometimento da integridade. Guarda esse mandato, foi confiado a você. Todos nós recebemos a parte do Senhor mandato, para que possamos guardar de maneira imaculada e irrepreensível. E depois, lá no final, guarda o que te foi confiado. O Senhor vem nos exortando sobre isso. Agora eu vou indicar para os irmãos só mais um texto com respeito aos cuidados pessoais. Temos muito, mas não vamos ficar aqui lendo texto por texto. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 13. E 14 também. 4, 12, 13 e 14. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para as mulheres, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Qual é o outro? 14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Irmãos, então o que o Senhor está dizendo para nós?
como um cuidado pessoal que cada um de nós tem que ter, se torna um padrão entre os fiéis. Você poderia dizer, ou eu poderia dizer na presença do Senhor, que somos padrões entre os fiéis? Ou seja, modelo para os nossos irmãos que estão chegando? Além de se tornar padrão para os fiéis, também se tornar padrão na palavra. Você conhece a palavra? Você saberia, por exemplo, citar 10 versículos bíblicos de cor? Além disso, no procedimento a gente tem que ser padrão também, no amor, na fé, na pureza. E aí olha outra exortação do Espírito Santo para nós: aplicarmos a leitura. Você tem se aplicado na leitura da palavra, lido a palavra todos os dias, sentado, se aplicado a ela? Você está percebendo? Que são situações que a gente pode estar negligenciando. E por fim, o verso 14: não seja negligente com o dom. O Senhor nos confiou dom. O dom aqui no singular, a compreensão que eu tenho, é o dom da vida mesmo. Aquele depósito da vida do Senhor em nós. O Espírito do Senhor habita em nós, tesouro em vaso de barro. Então, não seja negligente com esse dom. Cuide dele. Nas palavras de Filipenses, procura, desenvolver a salvação com temor e tremor na presença de Deus. Isso é você cuidar do dom. Você imagina, irmãos, uma semente, você ganhou lá uma planta de presente, mas ela ainda está pequenininha. Você vai regando, vai cuidando, colocando ela no sol, você vai cuidando para que ela cresça. Isso é a vida do Senhor em nós. Tem que ser cuidada, precisa ser alimentada, nutrida. Se nós não fizermos isso, ela não vai crescer. Então é isso que o Espírito está dizendo para cada um de nós aqui como um cuidado pessoal. Não te faça negligentes com o dom que há em ti ou que te foi confiado. Então esses são os grandes tópicos que nós separamos e percebemos nesses meses que estudamos sobre 1 Timóteo. Cuidado da palavra, o arranjo de Deus na sua casa, o governo e o serviço na casa de Deus, o cuidado com a família e os cuidados pessoais que nós devemos ter. Então agora nós vamos, no tempo que nos resta, compararmos esses grandes ícones que eu citei aqui nas outras cartas. Vamos começar então com 2 Timóteo, que é a próxima aí. Irmãos, em 2 Timóteo, o que vocês vão perceber é que Paulo está encarcerado, ele está preso. Ao contrário de 1 Timóteo, que ele fala assim: eu espero ter com você em breve. Aqui não, Paulo está encarcerado nas masmorras romanas. Eram prisões que ficavam embaixo da cidade. Não era como aquela prisão que Paulo ficou na sua primeira prisão em Roma, que foi uma prisão domiciliar. Os irmãos podem perceber isso que na carta aos Romanos, nas cartas aqui que nós estudamos, às vezes Paulo fala sobre isso. Ele estava, em final de Atos, ele estava numa prisão domiciliar. Foi alugada uma casa para ele, ele ficava nessa casa e ficava escoltado por soldados romanos. Aqui não, aqui ele está numa prisão mesmo. E você acha que o urso branco hoje, né, os nossos presídios de hoje são terríveis, são péssimos? São de fato, mas são verdadeiras mansões perto de prisões como as que Paulo ficou em Roma, as chamadas masmorras, né? Muito frio, ambiente muito úmido, né? Condição extremamente degradante mesmo. E por que Paulo foi preso dessa segunda vez? É interessante nós mencionarmos também para entendermos o contexto aqui. Houve um imperador em Roma chamado Nero. E Nero incendiou Roma, mas ele colocou a culpa nos cristãos. Nero perseguia os cristãos. Então ele incendiou Roma e falou: foram os cristãos que incendiaram a cidade. Então Paulo, sendo
um dos líderes dos cristãos foi logo preso em razão desta acusação. E aí ele vai escrever a segunda epístola de Timóteo. Qual que é a tônica? Qual que é assim, que a gente vê na segunda epístola, consegue captar pela leitura dos capítulos? Os sofrimentos por causa do reino de Deus. Essa é a grande tônica dessa carta. Os sofrimentos por causa do reino de Deus. Então, irmãos, na casa de Deus há sofrimento por causa do seu reino. Não ache você que você está na casa de Deus passando férias, de chinelo havaiana, deitado na rede, na varanda e levando a vida numa boa. Porque um dos pontos que é de muita clareza do Espírito de Deus para nós, é que nós que queremos viver adequadamente na casa de Deus, sofreremos por isso, por causa do seu reino, tá? Então, vamos para os textos. Capítulo 2 de 1 Timóteo, verso 13. Perdão, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente é viver de uma maneira devota ao Senhor. Então Paulo fala assim: irmão, participa dos meus sofrimentos comigo. Isso significa que todos nós participamos do sofrimento uns dos outros por causa da casa e do reino de Deus. Lembra-se daquela passagem que diz assim, se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 12. Se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Se um membro do corpo se alegra, todos com ele se regozijam. Então é algo normal dentro do propósito de Deus que nós passemos por sofrimento na nossa caminhada por causa do seu reino. Não é algo que está no coração de Deus nós sofrermos por causa da nossa teimosia, por causa do nosso pecado. Ele, como um bom pai que é, nos disciplina. Você errou, você vai colher a consequência. Não é aquele pai que fica protegendo o filho ali, não, meu filho não pode apanhar, meu filho não pode... Não, Deus não a paternidade de Deus não é como a paternidade natural. Se o filho dele tem que passar por sofrimento, vai passar para a disciplina, para que possa aprender. Então lá o escritor de Hebreus fala sobre isso, irmãos, ele diz assim que toda disciplina no começo, no início, não é motivo de alegria, é na verdade de angústia para o coração da gente. Mas lá na frente, você vai olhar para trás e vai glorificar o Senhor por você ter passado por aquilo, ou eu ter passado por aquilo, tá? Então se lembre disso, você está passando por alguma tribulação, algum sofrimento? Calma, irmão, isso não veio para a sua destruição, isso veio para a sua edificação, mesmo que tenha sido em razão de um erro da sua parte ou da minha parte, não é para nos destruir. Lá na frente você vai olhar para trás e você vai com toda certeza glorificar o Senhor por aquilo que você passou. Porque, segundo Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ou seja, seus filhos. Coisas ruins vão cooperar também, não é só as coisas boas, as coisas ruins. E essas têm mais eficácia, tá? Pergunte a si mesmo, na sua história, se aprendeu mais com o sofrimento ou sem o sofrimento. Eu acho que o aprendizado mais eficaz foi quando a gente passou por sofrimento. Fica mais gravado na mente da gente. Vou colocar aqui um exemplo que não tem nada a ver com a questão espiritual. Mas eu tinha mania de, quando eu pegava a estrada, aqui nossa rodovia para BR, ultrapassar, fazendo até uma confissão aqui, gravada, ultrapassar na faixa contínua. Não está vindo ninguém, vou ultrapassar, né? Até um dia, eu estava junto com a sogra ainda,
Eu fui ultrapassar na faixa contínua, não deu tempo, eu tive que desviar e causei um acidente. Graças ao Senhor, ninguém se feriu, mas eu causei um acidente. Naquela angústia, eu nunca mais esqueço da angústia, do dinheiro que eu tive que gastar para consertar os 2 carros, porque foram 2 carros que se envolveram. Dinheiro que eu não podia gastar, tive que gastar. Agora pergunta para mim se eu ultrapasso numa faixa contínua hoje. Mas de jeito nenhum. Às vezes o povo fica buzinando atrás de mim, eu não estou nem aí. Porque com as coisas, com o sofrimento, a gente tende a aprender de uma maneira mais eficaz. O Senhor não quer isso, mas se tivermos passar, vamos passar, certo? Mas voltando para o nosso assunto aqui, o sofrimento por causa da casa de Deus é alegria para o coração do Senhor estarmos sofrendo pela casa de Deus. Há um texto na palavra que diz assim, que nós devemos completar os sofrimentos de Cristo. O nosso Senhor sofreu pela sua casa, nós também sofreremos, completando este sofrimento, tá? Então foram os 2 versos que nós lemos aí. O primeiro, participa comigo dos sofrimentos, e o segundo, todos aqueles que querem viver piedosamente perante o Senhor vão ser perseguidos, porque vai constituir inimizade. Os irmãos conhecem o texto, não é? O texto diz assim, que há uma inimizade entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Entre o maligno e a luz há inimizade, eles não se dão, eles não andam de mãos dadas. Então, se você quer viver espiritualmente, seguindo o Senhor, uma vida devota aos pés do Senhor, você vai encontrar resistência por parte do inimigo. Você vai encontrar resistência dentro da sua casa, você vai encontrar resistência no seu trabalho, você vai encontrar resistência em todos os setores desse mundo, porque esse mundo é um sistema governado por Satanás, certo? Então você vai ter problemas, você vai sofrer e eu vou sofrer também. Então para, irmão, de querer se livrar de sofrimento, porque a gente cresceu sendo educado assim, porque o mundo nos educa assim, que sofrimento é algo ruim, que ninguém pode passar por sofrimento nenhum. Esses dias eu estava estudando, a minha área de profissão é o direito. Inventaram um princípio jurídico lá do direito à felicidade. Virou um princípio jurídico. Todos nós temos direito à felicidade. Ou seja, ninguém tem que passar por sofrimento nenhum. Então é assim que está o mundo. Está virando regra jurídica agora, né? E é totalmente contrário ao que a palavra nos ensina. Então, tendo dito isso, você compreendeu qual é o ponto-chave de 2 Timóteo, e isso vai ser natural nas nossas vidas. Vamos começar a fazer aquele cruzamento. O primeiro grande tópico lá é o zelo pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, e olha o que você vai encontrar. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Desculpa, Jaque, é 1 Timóteo, você está lendo o verso 13? Sim. Capítulo 1, verso 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive... Jaque, eu vou te interromper de novo. É isso mesmo. 1 Timóteo. Perdão, 2 Timóteo, desculpa, 2 Timóteo. Eu que estou errado. 1,13. O 1,13 está certo. 13, sabe? De sexta-feira 13? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então você viu o cruzamento? Olha o zelo com a palavra. O que está dizendo aqui? Mantém o padrão das sãs palavras. Não se desvia da verdade, não inventa. Essa palavrinha sãs palavra de Deus aí é algo que não é desvairado, é algo que não é deslocado,
É algo que é são, que é correto, que é sério, né? Então é isso que o Espírito está exortando. Agora o capítulo 4, verso 13. Os textos que eu estou falando aqui é tudo de 2 Timóteo, tá? Quatro, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos outros. Pode ler o 4 também. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que tempo é esse? Pois haverá tempo. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Haverá tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Por isso que o Espírito de Deus está dizendo no verso 2, prega a palavra, mas haverá tempo que as pessoas não vão suportar. Por isso todas as vezes, e muitas vezes acontece isso, em que há lugares de reunião comprometidos com a palavra, sem adicionar mais nada, né? Não, irmão, você vai vir aqui para ouvir a palavra, a gente estudar a palavra e buscar o Senhor. Fica vazio. Agora, se você colocar assim, não, irmão, você vai vir ouvir a palavra, nós vamos ter também um baile aqui, um cristão, né? Nós vamos juntar Olha a armadilha, irmãos, com os jovens, que é a safra que vem vindo, que serão aqueles irmãos do tempo do fim. É dito assim, nós temos que ter estratégias para segurar os jovens, cativar a atenção deles. Os jovens são dinâmicos, então tem que ter mais alguma coisa, ou seja, Cristo não é suficiente. Tem mais alguma coisa para segurar os jovens dentro da vida da igreja. Então o mundo hoje está dessa maneira, eles não querem ouvir a verdade, eles querem se cercar de falsos mestres que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Você quer ouvir sobre o quê? Dinheiro? Então você vai ter um mestre para pregar a palavra para você sobre dinheiro. Você quer o quê? Sucesso profissional, sucesso no casamento, e aí vai. E aí fica pegando essas coisas, são todas periféricas e não vai a Cristo, que é o centro. Porque só Cristo não dá. Vamos fazer um stand-up, né? Aí hoje tem irmãos aí comediantes. Então mistura a palavra com a comédia e fica tudo bem. Eu queria só ver uma coisa. Esses irmãos que são comediantes, fazer um desafio para eles. Você vai fazer uma ministração, começar um ano fazendo ministrações sem fazer comédia, só pegando a palavra e pregando. Você acha que vai esse tanto de gente atrás que vai hoje? Mas de jeito nenhum, não vai. Porque nos últimos dias as pessoas vão se cercar de falsos mestres que vão falar aquilo que está cobiçoso no seu coração. Não a palavra genuína, pura e imaculada do Senhor, que fala sobre o Senhor. Então nós devemos nos manter firmes e orar ao Senhor, rogar a Ele, Senhor, há algo entrilhado esse caminho? Ajuda-nos, tira do meio de nós. E não se preocupe, irmãos. Tem poucos irmãos na reunião, não se preocupe com isso. O Senhor quer o Senhor vai trabalhar naqueles que o desejam, que querem Ele. Não importa se tem 1, 2, 3, não importa isso, tá? Vocês se lembram da história de Israel? Deixa eu pegar um folho que eu falo. Uma vez a minha mulher falou, você não para de falar, você tem que parar de falar um pouco. Mas na história de Israel, quando Jezabel governou, o Senhor diz assim para o profeta, eu conservei em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos. O que é 7.000 perto de milhões? É um número insignificante do ponto de vista humano. Mas tinham lá pessoas que não foram na onda, no Deus e mais alguma coisa, na conveniência, no desejo dos seus corações. Não dobraram os seus joelhos, não negociaram. Sabe o que é não dobrar os joelhos? Não negociar com a verdade. É a verdade que eu quero,
e é a verdade que eu vou seguir, mesmo que eu sofra por isso. Vocês lembram lá em Apocalipse? Igreja em Filadélfia. 2 igrejas não foram repreendidas pelo Senhor: Esmirna e Filadélfia. É dito assim: sei, ele falando para a igreja de Filadélfia, que és pequena, tá vendo? E que tens pouca força. Ou seja, não era nada inchado, volumoso, que chamava atenção aos olhos. Sei que és pequena e que tens pouca força. Entretanto, não guardastes a minha palavra, olha aí, e não negastes o meu nome. E por causa disso, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, aquela igreja tinha total acesso ao Senhor, total comunhão com Ele, né? É isso que nós devemos almejar, irmãos. Nós não podemos ficar parados no tempo, olhando para... Senhor, eu quero o Senhor, custe o que custar, me ajuda. Eu tenho dificuldades, eu tenho, todos os irmãos têm. Sabe o ponto ali que está agarrado e não solta. Mas começar a clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá forças para isso. Então, esse cuidado com a palavra nós vemos aqui também em 2 Timóteo. Mas vamos mais um pouco. Vamos falar um pouco agora sobre o governo e o serviço, que é um dos tópicos que nós vimos inicialmente. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 15, 24 e 25. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 24? Agora 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então você está percebendo aí? Esses textos que o Jamerson leu estão relacionados ao serviço na casa de Deus. O obreiro, o servo, está falando de serviço. O obreiro deve o quê? Além de não ter do que se envergonhar, manejar bem a palavra. Sabe que essa expressão no original, manejar, a ideia aqui é alguém com uma espada, que sabe manejar bem uma espada, né? Então o obreiro de Deus tem que ter comunhão com a palavra, para quando ele for indagado sobre alguma coisa, não, irmão, a palavra diz isso. Isso não é só para os irmãos que têm a função de serem mestres, né, de ensinar na casa de Deus. Todos têm que saber manejar a palavra de Deus. Primeiro, para não serem induzidos a erro, né, pelos falsos mestres. E segundo, para poder auxiliar aquelas pessoas que estão em dificuldade. É interessante que à medida que você vai ganhando comunhão com a palavra, o Espírito de Deus, na sua mente, ele fala os textos. Você está diante de uma situação, vem na sua mente, texto tal. A minha esposa, há alguns anos, no tempo que ela estudava, fazia faculdade, ela estava passando por uma dificuldade, e ela me ligou desesperada. Eu, sinceramente, não lembro mais qual que era a dificuldade. Eu estava no escritório e ela me ligou no celular e me falou o que estava acontecendo. E na hora eu também me desesperei. Aí eu fui, estava no escritório, né? Desliguei o telefone e fui orar ao Senhor. Na hora, em meio a toda aquela sensação que você está perdido, sabe? Você não sabe o que pensar e o que fazer? Veio um texto da palavra do Senhor na minha mente. É isso. Mas o Senhor só revela esses textos para quem estuda. Se você não sabe os textos, não vai aparecer do nada. Eu preciso ter comunhão com a palavra. Porque a hora que vier a situação, o Senhor vai trazer. Isso. E aí, irmãos, a palavra não é um firme fundamento? Você está todo perdido, você não sabe o que fazer. Como a palavra é o firme fundamento e vem a palavra, irmãos,
você fica descansado na hora, porque você sabe que você está pisando num solo firme. Você não precisa se desesperar, porque o Senhor trouxe à sua mente a palavra dele, né? Agora, se não souber, se não conhecer, se não ter familiaridade, vai ficar perdido. Vai querer sair fazendo, batendo cabeça por aí, né? Então, vimos aqui algo sobre o governo, sobre o serviço. Manda o servo não ser contencioso. Fala para o servo do Senhor disciplinar os irmãos com mansidão, né? E aí vamos para mais um tópico. E esse é o último, tá, irmãos? Vou parar por aqui. Cuidado com a família celestial. Também, segundo Timóteo, nós temos esse cuidado com a família. Leia aí alguém para mim, capítulo 4 de 2 Timóteo. Versos 8 ao 11. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Até o 13? Tá bom. Era até o 11, mas tá bom, até o 13. Irmãos, o que você percebeu aqui desse relato de Paulo? O companheirismo com os irmãos. Timóteo, vem ter comigo, se apressa a estar comigo. Lucas não me abandonou, ele está aqui comigo. Ou seja, olha que companheirismo num momento de sofrimento para Paulo. Ou seja, o cuidado da família celestial. Irmãos, se nós pensarmos que Paulo foi preso sob acusação, né, de ser um dos líderes aí dos cristãos que tocaram fogo em Roma, você acha que era arriscado ou não, sei lá, visitar ele e falar: ô irmão Paulo, eu vim aqui estar com você. Você estava arriscando seu pescoço ou não também? Com certeza você estava. Mas isso foi empecilho para Timóteo, para Lucas, ir estar com ele? Não, por causa desse amor fraternal, esse cuidado de família mesmo. Agora tem um tal de Demas aí no meio, não tem? Nós podemos ser Demas. Quando a coisa aperta, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, a gente está sujeito a amar o presente século, ou seja, amar mais as coisas dessa vida e não nos importarmos com os irmãos, abandonarmos os irmãos. É um risco que todos nós sofremos. Mas lembre-se, na casa de Deus existe esse amor fraternal, disposto a dar até a própria vida pelo irmão. O que Efésios diz? Suportando-vos uns aos outros, dando suporte, né? O que mais Efésios diz no capítulo 4 que eu estou citando? Esforçando-vos por manter o vínculo da paz. Então nós devemos, às vezes teu irmão está ali dando trabalho para a gente, mas nós devemos o quê? Nos esforçar, não abandoná-lo. E aqui, irmãos, nós temos essa dificuldade. Eu confesso diante dos irmãos que nós aqui, a nossa congregação tem. Às vezes seu irmão está passando por dificuldade e ninguém vai lá estar com ele. Nós fazemos o que então? Somos Demas, abandonamos o irmão, né? Isso o Senhor precisa tratar nas nossas vidas, não apenas a mim, ao Valdecir, mas todos nós aqui. Nós somos uma família para cuidarmos uns dos outros, porque é assim que se procede na casa de Deus. Vou parar por aqui. Na próxima reunião a gente continua de 2 Timóteo e já entra na carta de Tito, tá bom? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu sei que é muita informação, mas rogue ao Senhor nesse momento, nós vamos orar. Senhor, aquela medida, eu só quero uma medida disso que o Senhor falou, para que eu possa viver de uma maneira real, de uma maneira prática mesmo, né?